Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje a gente vai estar falando aí do Kotlin, né? A nova linguagem que tem suporte no Android. Tá aqui o artigo, todo em texto. Antes, também em vídeo, né? Obviamente, esse vídeo que vai estar no final desse artigo e também no canal. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão. E também, né, quero lembrar aí, para aqueles que só me seguem pelo YouTube, que eu lancei mais um livro, né? O meu segundo livro, Receitas para Desenvolvedores Android. Eu vou deixar o link aí embaixo, certo? E é isso aí, né? O livro ficou muito bom, ficou um pouco grande, maior do que o outro, né? 964 páginas. Eu vou deixar você entrar aí e ver o que tem de conteúdo. Tem todo o sumário aqui disponível para ti, certo? Então é isso aí. Vamos voltar ao nosso projeto. Tá aqui o Kotlin, né, o artigo sobre o Kotlin. Já tem um tempo que estão me pedindo, mas agora com o Google I/O 17, que ele foi oficializado como, né, foi divulgado como a mais nova linguagem oficial do Android para desenvolver aplicativos Android, ainda deu mais coragem para a gente estar falando sobre ele aqui no blog. Obviamente que eu vou falar sobre o Kotlin ainda em mais conteúdos, né, porque é uma linguagem, não tem como você abordar tudo, nem mesmo, arrisco dizer, nem 10% da linguagem em um único artigo e vídeo. Né, a gente não quer fazer uma coisa de 3, 4 horas, né, uma coisa que dê, um vídeo que dê para assistir. E, enfim, como eu falei, Google I/O foi anunciado o Kotlin como a mais nova linguagem oficial, mas entenda-se mais nova linguagem oficial como também, né, uma linguagem oficial, porque também temos o Java e temos o C++. Né? O Kotlin não veio substituir essas duas linguagens, ele só veio como mais uma linguagem. Né? E, enfim, aqui o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, abordando um projeto que está construído todo em Java Android, ok? E aí, nesse projeto, a gente vai transformar o código em código Kotlin, ok? Como eu falei, a gente vai estar construindo ainda mais conteúdos aqui no blog e no canal, utilizando o Kotlin. Então, aos poucos, a gente vai abordando as características da linguagem. Obviamente que aqui já vai dar para ver bastante coisa, as vantagens também do Kotlin, ok? E é isso aí. Mais para o final do vídeo, eu vou dar o meu parecer, né, a conclusão que eu coloquei aqui no artigo também, né, sobre o que eu acho que você deve fazer em relação ao Kotlin. Isso vai depender muito de onde você está agora, né? Sobre ser um especialista em Java ou se você está só estudando Java, enfim. Eu já adianto que o Kotlin é sim uma linguagem muito boa, muito simples, e ela é no mínimo tão rápida quanto, né, o Java. Né? Os aplicativos Kotlin são no mínimo tão rápidos quanto o Java. Então, vale a pena estudar? Mesmo você sendo especialista em Java? Vale sim. Né? Vale porque a linguagem é simples, a documentação é ainda mais simples, ok? E a produção tende sim a aumentar. Então, vamos ao nosso projeto. Aqui está o projeto, aqui está todo o código no Android Studio. Lembrando, o Kotlin, quando você vai estudar ele nas páginas dele, né, tanto aqui quanto nas páginas lá do site da documentação do Android, eles indicam sempre que você esteja, né, eles assumem que você está utilizando, quase sempre isso, o Android Studio 3, que é o Android Studio Canary. Só que ele está na versão Preview e eu vou continuar utilizando o que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, né, estão utilizando, no caso, na data que eu lancei esse conteúdo, estão utilizando, que é o Android abaixo da versão 3, porque a versão Preview, eu até tenho ela instalada, mas eu achei ela um pouco lenta. Então eu preferi continuar com o Android, no meu caso eu estou com o 2.3.2, se eu não me engano, ok? Então é isso aí, esse é o nosso projeto, esse aqui é o nosso aplicativo de exemplo, é só um palíndromo bem simples, na verdade é a versão alfa, tá? Não é beta não. Vou colocar aqui, ó, ou pode ser beta, você que escolhe, Arara, e ele vai falar que é um palíndromo, IF, Arara F, não é um palíndromo. Simples. Todo o código, né, a gente vai trabalhar somente com o código Java, eu não vou falar do Anchor aqui ainda, né, que é uma outra característica que vem junto com o Kotlin. Está aqui main activity, bem simples, e a responsabilidade de palíndromo, né, de verificação de palíndromo, eu coloquei na classe palíndromo, para aliviar aí as responsabilidades da classe main activity, que já tem mais de uma, correto? A gente vai estar fazendo o quê? Esses códigos Java, a gente vai construir as versões deles em Kotlin. E aí eu vou falar das maneiras automáticas de você, enfim, transformar código Java em código Kotlin, mas a gente vai estar construindo passo a passo, né, para a gente conseguir já entender boa parte da linguagem, certo? Então é isso aí. Vamos partir aqui para a configuração inicial. Primeiro, como a gente está utilizando uma versão Android Studio abaixo da 3.0 que já vem com o Kotlin configurado, a gente tem que instalar o plugin, ok, do Kotlin no Android Studio. Então, melhor maneira de fazer isso, Android Studio, ou a única maneira, né? Preferências, plugins, e aí você vai vir aqui, ó, install JetBrains plugin, e vai escrever aqui Kotlin.
esse é o plugin. Eu já tenho ele instalado. Você vai ter a opção aqui, install, como tem desse camarada aqui. Aí você clica, ele vai demorar um pouquinho para instalar, ou vai ser muito rápido, depende da sua máquina. Terminando a instalação, você vai ter a opção de reiniciar o Android Studio. Reinicia o Android Studio e aí você já vai ter, né, com o plugin configurado, algumas configurações referentes ao Kotlin. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, botão direito New, Kotlin, aqui por exemplo, Tools, Kotlin, ok? Show de bola. Feito isso, né, depois que você instalou o plugin e reiniciou o Android Studio, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Tools, Kotlin, configure Kotlin em Project. Clica aqui, escolha Android with Gradle, e aí deixa a configuração padrão, somente assegure-se de escolher aqui a versão mais atual, no nosso caso 1.1.1.2, perdão, traço 4. E clique em OK. Não sincronize ainda, né? Primeiro, tivemos uma alteração aqui, ó, essa e essa atualização no caso, no Gradle Project Level, que é esse camarada aqui, ok? E aí também no Gradle App Level foi adicionado esse plugin e essa referência e também esse Maven Central, correto? Antes de sincronizar, já adicione esse outro plugin aqui, ó, Extensions. Opa! Esse camarada vai permitir que a gente acesse os objetos de visualização, né, da camada de visualização, sem precisar do famoso Find by ID, né, Find View by ID. Ok? Então já adiciona esse camarada aí e seguramente você pode vir e sincronizar. E aí sim, primeiro, lembrando, recapitulando, instalamos o plugin no Android Studio, ok? Para a gente ter as ferramentas do Kotlin, né, na IDE, e depois a gente configurou o Kotlin no nosso projeto, ok? Umas características que eu quero abordar que eu acabei passando direto. O Kotlin ele é 100% interoperável com o Java e vice-versa. O que isso quer dizer? A gente pode utilizar código Kotlin dentro de código Java e vice-versa, não tem problema. E o Kotlin tem suporte desde o JDK 6, então ele tem suporte em todas as versões do Android, certo? Isso já é um facilitador enorme para a gente, eu falo sobre isso aqui também, vou vir aqui em algumas características. E aí tem uma outra que eu quero falar que é TypeSafe, que é o que o Java é, né? Você tem que definir tipo. O Kotlin a gente trabalha com inferência, quando estiver codificando vai ficar mais fácil ver isso. E uma coisa que você já deve ter visto quando você viu o Kotlin, leu um pouquinho que seja sobre o Kotlin, é que ele é null safe. Ele, por padrão, as propriedades não são nulas, ok? Você tem que ir lá e colocar explícito que uma propriedade qualquer pode sim ter o valor nulo atribuído a ela. Feito isso, o que nos resta agora é codificar. Tudo configurado. Deixa o Android Manifest dessa forma. A gente ainda vai voltar aqui para fazer uma alteração. Aqui está a atividade. Eu vou voltar aqui para só mostrar algumas coisas que a gente vai estar utilizando, principalmente na main activity de Kotlin, não nessa daqui. Ok? Então vamos começar pelo palíndromo. Olha aqui como está. E a gente, ao invés de vir aqui, olha o que eu poderia fazer. Palíndromo, code, deixa o código Java aberto, o código que você quer transformar em Kotlin, code, convert Java file to Kotlin file. A gente não vai fazer isso aqui, ok? Porque senão não vai ficar legal a explicação. Então vamos partir criando a classe do zero, uma classe palíndromo K. Vamos vir em domain, botão direito, new, Kotlin file class. Vou colocar aqui palíndromo K, para diferenciar, ficar evidente que é do Kotlin, né? No nosso caso aqui, class, ok, e aí tá, classe simples, definição é simples, muito similar do Java. Eu posso tirar aqui, ó, sem problema, porque no corpo da nossa classe não tem nada. Então eu posso deixar sem as chaves, certo? Mas eu vou colocar aqui porque a gente vai sim ter corpo. E a primeira coisa que eu quero passar para cá é o construtor e essa variável de instância, ok? Que a gente vai fazer o quê? Tem que colocar a versão deles aqui e tem que inicializar a variável de instância aqui no construtor. Se eu copiar aqui, olha o que o plugin já permite depois que você instala ele no IDE. Olha o que ele vai perguntar. Ah, você quer transformar esse código Java em código Kotlin? Yes! Então, essa é uma opção. Né? E aí já vem ainda com alguns bugs. Né? Eu só te mostrei que tem essa funcionalidade depois que você instala o plugin, mas a gente não vai utilizar essa versão. Vou voltar aqui. Primeira coisa, vamos definir aqui a nossa variável de instância que no Kotlin a gente chama de propriedade. Vou colocar val conteúdo do tipo string, certo?
E aí já temos compliance, principalmente por causa de inicialização. Ele tem que ser inicializado em algum construtor ou então diretamente de um parâmetro que vem de um construtor. Só uma curiosidade, esse val, eu tenho duas opções, val ou var. O val indica que essa propriedade ela é imutável. Depois que a gente realizar a primeira atribuição a ela, a gente não pode mais mudar o valor dela. Ela é final, é equivalente a um final no Java, correto? E o var é mutável, né? Ele permite que os valores sejam alterados, tenha mais de uma atribuição. No nosso caso, a gente não vai ter mais de uma atribuição, então a gente pode seguramente colocar como val. Já vou mostrar uma característica que foi adicionada ao IDE depois da instalação do plugin, que a gente consegue ver o código equivalente em Java. Mas antes eu quero colocar o construtor. Então vem aqui, ó, constructor. O que eu estou colocando é um construtor primário. Aqui eu dou uma parada, só para te falar que o Kotlin, uma característica que eu notei é que para algumas coisas tem N variantes. Então a definição de propriedade tem algumas variantes. Definição de construtor. Você viu que eu falei construtor primário, tem construtor secundário também. E aí tem bloco de inicialização, esse tipo de coisa. Então eu estou me restringindo aqui a gente trabalhar somente esse projeto, porque a gente vai continuar falando sobre Kotlin. Né? Se eu for falar somente das possibilidades de construtor e de declaração de propriedade, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ficar aqui em horas de vídeo, ok? Somente falando sobre essas características. Então vamos ir tocando direto. Se surgirem dúvidas, você pode perguntar aí, mas lembrando que os conteúdos vão continuar vindo, a documentação também é muito completa, e aí, enfim, a gente consegue abordar o Kotlin o máximo possível, né? No caso, as características dele. Então, o construtor, eu quero inicializar esse conteúdo. Do jeito que está aqui, está muito confuso ver como vai acontecer isso daqui, o equivalente a isso daqui. Mas, na verdade, com o construtor primário, eu vou colocar aqui um parâmetro, também chamado conteúdo, tá? Do tipo string, e aí eu coloco ele aqui, ó. Quando você não coloca um var ou um val aqui, o que você tem é um equivalente a um parâmetro no construtor, no caso, mas um parâmetro local. Ele não é uma variável uma propriedade ou uma variável de instância. Se eu tivesse feito isso, val, na verdade, mesmo estando aqui, ele é uma propriedade, poderia ser utilizado em todo o corpo da classe. Ok? Dessa forma ele não pode. Ele pode ser utilizado para inicializar, no caso, uma propriedade, ou então dentro de um bloco de inicialização, que é isso daqui no Kotlin. Ok? A gente não vai estar utilizando o bloco de inicialização. Dessa forma já nos atende. E agora uma característica. O conteúdo não pode ser nulo e esse camarada também não pode ser nulo. Como eu falei, o Kotlin é no safe, você não pode, para você poder aceitar um valor nulo, você tem que deixar isso explícito no código. Como a gente deixa isso explícito? Esse camarada, colocando aqui uma interrogação e aqui uma interrogação, o que a gente está falando é que o único valor que tem que ser atribuído, que pode ser atribuído a esse camarada, pode também ser nulo. Né? A gente está deixando isso explícito no código. Aí eu vou parar um pouco e vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Tools, Kotlin, é o que você vai ter que fazer aí, Show Kotlin Bytecode. Essa é outra excelente forma de você ir estudando Kotlin também. Clique aqui, aí vai aparecer essa janelinha, você clica em Decompile. E aí você vai ver a versão do seu código em Java. E você está vendo lá que quando eu coloquei lá aquela interrogaçãozinha, que aceita valor nulo, ele coloca aqui, ó, anotação, no label, anotação. Olha o construtor, né, no label. Não tem nenhum verificador de null. Quando a gente tirar aquela interrogação, você vai ver que vai ter um verificador de null. E olha que importante, o get conteúdo. Curiosidade, é val. Né? O val só permite, como eu falei, uma atribuição, porque é fine. Então, no nosso caso, a atribuição tem que vir do construtor, ele não tem nenhum set. Né? Não é criado o set. Então, com o Kotlin, a gente já tem de forma implícita o get e o set, okay, das propriedades. No caso, quando é val, só temos o get. Quando é var, nós temos o get e o set. Eu vou fechar aqui e vou tirar esse negócio de null label, né, que a gente não vai trabalhar com nulo. Mas eu mudei para var, só para você ver que vai ser criado o set também, que aquela hora só tinha o get. Vou aqui, decompile e tá lá, ó, get conteúdo, set conteúdo, e agora foi adicionado o código para verificação de nulo. Porque a gente não aceita mais nulo. A gente tirou aquela interrogação e não está mais explícito que a gente aceita nulo, continua no safe trabalhando. Show de bola. Agora, voltando aqui, o que a gente já conseguiu? Conseguimos isso, esses dois, ok? E agora o nosso próximo passo é esse, né? Conseguir colocar um get conteúdo, ok? Que é o que a gente já tem aqui, né? De forma implícita, temos aqui, perdão, aqui está a versão dele em Java. Só que a gente tem que customizar uma característica do Kotlin, as funções são por padrão, né? Ele chama de funções, mas você pode chamar método também,
são por padrão final, né? A gente não consegue sobrescrever, criar uma sobrecarga, olha só, final. E aí, eu volto aqui no nosso artigo, mais precisamente em classe domínio código Kotlin, para te mostrar a estrutura de uma propriedade no Kotlin. Vem o var ou o val. No caso aqui eu coloquei var porque tem um setter. Se fosse val, não ia ter o setter, ia ter só o getter. E aí vem o nome da propriedade, que é obrigatório. O tipo da propriedade que eu coloquei aqui, string, em alguns casos ela é opcional, essa definição de tipo. Ok? Quais casos? Quando é possível, o Kotlin consegue definir o tipo no caso da propriedade, de acordo com o dado, a propriedade ou a variável que, no caso, que está sendo utilizada para inicializar essa propriedade, ou então de acordo com o retorno do get. O get pode ser utilizado, o método get, ele pode ser utilizado aqui logo na declaração, né, da propriedade para inicializá-la. E aí, por inferência, né, o Kotlin vai e coloca lá, define o tipo da propriedade. Isso é uma coisa legal. No nosso caso aqui, se eu fizer isso, não funciona. Assim funciona, tem que tirar os dois pontos. O Kotlin já entendeu que esse camarada aqui, ele é sim um do tipo string, por inferência. Vou voltar, e vamos voltar aqui. Beleza, esse camarada aqui, em alguns casos ele pode ser opcional, esse camarada aqui é opcional sempre, né? Se você, ou você inicializa no construtor, ou você inicializa lá na declaração da propriedade. E esses dois aqui, eles estão aqui como opcional, mas na verdade eles já são colocados de forma implícita, certo? E aí esse opcional, na verdade, o que eu entendi é que ele está aqui para te mostrar que você pode customizar. E lá na documentação fala que você pode customizar. Para você customizar, você tem que seguir algumas regras. Uma maneira de customizar o get, essa é uma particularidade do Kotlin, é você, por exemplo, quando a gente coloca o get, que é customizar, a gente pode customizar o get de todas as propriedades. A gente só tem uma aqui, correto? Então, não precisa de colocar get e conteúdo. Só get é o suficiente. Eu coloco as chaves, no caso as chaves não, os parênteses, e aí as chaves de corpo, definição de corpo. Não preciso definir o tipo, né, de retorno, ele já sabe que é string, porque esse get aqui, aonde a gente está colocando ele é referente a essa propriedade, ok? Show de bola. Então aqui a gente já tem a possibilidade de sobrescrever, né? Na verdade a gente já está sobrescrevendo o get padrão, ok? Mesmo ele sendo final padrão, a gente está informando o Kotlin que não é para criar o padrão. E aí como acessar o conteúdo aqui dentro, né? Para a gente conseguir obter isso daqui, ó, passar para lowercase. A gente vem aqui e faz this conteúdo. Se a gente fizer isso, deixa eu colocar o return aqui, obviamente. E aí, to lowercase. Show de bola. Essa é uma opção, né? Get, return, to lowercase. Mas a gente está trabalhando com val. Não é com var. E aí a gente já tem um problema. Essa configuração não funciona. E aí tem um camarada no Kotlin chamado field. Esse field é field de campo. Esse field é o que a gente chama de campo de apoio, né? Ele, na verdade, é equivalente a esse camarada aqui, ok? E aí, ele é utilizado em algumas partes específicas. Quais são elas? Para a customização do get ou do set, ok? Do get e do set. Pelo que eu vi na documentação, esse camarada não é utilizado em nenhum outro lugar. E é isso aí. Essa foi a explicação que eu encontrei para a gente não poder utilizar esse camarada aqui, que eu acho que seria o mais correto, né? Mas essa é uma regra que eu encontrei também, perdão, deixa eu voltar aqui. Uma regra que eu encontrei que é específica mesmo do Kotlin. A gente tem que utilizar o field para poder referenciar esse camarada quando a gente estiver customizando tanto o get quanto o set. Então, isso daqui é a nossa customização equivalente a isso. Certo? Show de bola. E agora, o que nos falta, você vai ver que a gente não precisa de colocar font aqui, ó. No Kotlin, quando você está criando uma função, um método, você precisa de colocar isso. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. O que nos falta é esse método aqui, ó. É palíndromo. Então, vamos colocar a sintaxe, né, de criação de função. Opa. Que é fun, é palíndromo. Ok? E aí, vamos colocar o retorno, que é um boolean. Aí você viu colocando o boolean com esse maiúsculo aqui, indicando o que a gente tem no Java como classe, né? Na verdade, no Kotlin, quando você está codificando, você não trabalha com dados primitivos, ok? Sempre você trabalha com classe. Olha só, se você vir aqui, por exemplo, deixa eu ver se vai ter algum problema, vou colocar to string. Você consegue fazer isso.
Porque no Kotlin tudo é objeto, você sempre está trabalhando com objeto. Uma outra coisa que eu quero ressaltar, que eu acabei passando aqui, é que o Kotlin ele tem suporte à orientação a objeto e ao paradigma funcional. Eu estou falando isso porque tem artigo que eu li que tinha muito compartilhamento que o autor falou logo no início que você tem que saber primeiro a orientação, perdão, o paradigma funcional, para depois você ir lá e estudar o Kotlin. Isso não é verdade. Né? O Kotlin tem suporte ao menos a esses dois paradigmas e você pode estudar o Kotlin sem saber nada do paradigma funcional. Não tem problemas quanto a isso. Ok? Então, feito isso, temos aqui a função, é palíndromo, retorno é boolean, e aí a gente vai fazer a seguinte coisa. Pegar o conteúdo, return, conteúdo é igual a conteúdo reverse. Outra coisa a se notar é que os pontos e vírgulas são opcionais. Né? Você pode colocar, mas são opcionais. Vamos tentar seguir aqui sempre sem. Ok? Então, show de bola. E aí você deve estar se perguntando, cadê os modificadores de acesso? Public. Public, aqui seria private, né? Private. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Aqui é public mesmo. Por padrão é public, né? Quando você não define. Está criando suas entidades da sua classe. E eles, como os getter e setter, né, das propriedades, quando você não quer customizar, eles são implícitos. Né? Se a gente voltar aqui, eu decompile, eles estão lá. Ó, a variável private, aqui, se você... mas quando você colocou público, ele falou assim que é redundante, mas aqui não está público, aqui está privado. Entenda o público aqui como sendo a entidade mesmo, o acesso direto a ela é privado, e o público, na verdade, são os getters e setters, no nosso caso, como eval é só o get, o método get, né, dessa propriedade. Ele é público, por isso que aqui está como público. Se você colocar private, não vai ter o método get. Vai ter o nosso método get, na verdade. Né? Deixa eu colocar aqui private. Tem um private, na verdade tem um get ainda, só que ele é private. Ok? Então, show de bola, uma outra característica que eu quero colocar aqui é que dentro de palíndromo, como é que ele acessa o conteúdo. Né, quando você customizou o get, mesmo se ele tivesse customizado, ele acessa pelo get conteúdo. Isso é excelente, que a gente não precisa de fazer de novo um código do lowercase aqui, ó. Ele já é aplicado, ok? Então eu vou tirar o modificador de acesso. E outra coisa, como a gente não está trabalhando com anotação e nem com modificadores de acesso no construtor, a gente pode seguramente tirar a palavra construtor do nosso construtor primário. Não tem problema, a gente diminui ainda mais o código. Então temos o epalímetro respondendo aqui a esse método, perdão, a esse daqui. E você deve estar perguntando, duas strings e você comparando dessa forma, é possível? É possível sim, porque a string aqui no Kotlin é uma data class. O que é uma data class no Kotlin? É uma classe que foi feita para conter dados. O objetivo principal dela é conter dados. Imagina uma classe user, que tem e-mail, senha, nome, esse tipo de coisa. Então, quando você coloca uma data class, vou voltar aqui no Kotlin Decompile, você vai ver que a gente não tem alguns métodos, né, ainda, porque ela não é uma data class. Métodos, eu digo, que são colocados pelo Kotlin. Métodos de comparação, por exemplo. Quando você está com uma data class, quando você utiliza o equal, por exemplo, esse sinal aqui, o Kotlin coloca implicitamente, na verdade, o uso do método equals. Ok? Então, o que seria uma data class? Vou colocar aqui, ó. Data class. Tem algumas regras de negócio a mais quando você trabalha com data class. No construtor primário, você não pode ter o que a gente chama aqui, eu acabei chamando aqui de variável, né, de variável local. Você vai ter que ter uma propriedade. Vou colocar var e vou mudar o nome, para não ter conflito de nomes. Tá? Então, assim a gente já conseguiria continuar. Eu vou fechar aqui e vou abrir. Você vai ver que na data, quando você trabalha com uma data class, mais métodos são adicionados. Get conteúdo é palíndromo. E aí, os principais aqui, ó. ToString, hashcode, equals e copy. Tem um copy também. Copy, aqui. Beleza? Então, e ainda mais método. Eu vou falar mais sobre data class, mas a princípio entenda como isso, a classe que foi utilizada, no caso, para conter dados, né, para manter ali os dados enquanto o algoritmo está sendo executado, enquanto o programa está sendo executado. E aí você tem essa característica de equals, de copy e tudo mais, que, por exemplo, quando você faz isso daqui, numa data class, se a gente estivesse utilizando agora um comparativo entre dois objetos palíndromo K, fazendo isso daqui, na verdade, o que seria utilizado é o método equal, né, que é adicionado pelo Kotlin. Você pode sobrescrever esses métodos, se você ver que eles não são final. Você pode criar suas próprias versões, né, criar, enfim, sobrecarga não, né, criar suas próprias versões, porque eles já vêm adicionados sem serem
final, ok? A gente vai falar muito ainda sobre o override, as regras do Kotlin quanto a isso, mas até aqui tá tudo bem. Esse camarada é final, né? Se a gente fizer alguma classe que estenda palíndromo K, a gente não vai conseguir, no caso, criar a nossa versão nessa subclasse desse camarada. Se você quiser permitir criar a sobrecarga, né? Na verdade o override, desse método numa subclasse de palíndromo K, você tem que deixar explícito assim, ó, open, que aí ele não é final mais. Ele pode ser, ter outras versões nas subclasses. Então, show de bola. Com isso daqui, o que a gente tem é exatamente o que a gente tem aqui, né? Eu digo em termos de lógica de negócio. E agora, seguramente, a gente pode fazer um teste dessa classe no nosso código Java para dar mais ênfase aí à questão do 100% de interoperabilidade entre Kotlin Java e Java Kotlin. Então vamos lá. A gente comenta esse palíndromo. Colocamos aqui palíndromo K, palíndromo. E como estamos dentro de um código Java, a sintaxe de inicialização, de criar, né, uma instância é exatamente a mesma, só colocar aqui o K, né? E aí funciona sem problemas, vamos executar aqui. Show de bola, vou colocar aqui arara. Funcionou, funcionou. Perfeito. Agora o que a gente precisa fazer é criar a nossa versão, nossa main activity K, né, somente com o código Kotlin. Então a gente vai vir aqui no mesmo package, no mesmo nível que main activity, eu vou criar uma outra Kotlin class, não vou criar Kotlin activity, vai ser Kotlin file class, que as configurações de layout vão ser exatamente as mesmas da nossa activity em Java, né, nosso set Kotlin view. Aqui eu vou colocar main activity K, vou escolher class, ok. E aí vamos começar aqui pelos supertipos, no caso app-compat-activity e onClickListener, vamos implementar essa interface. Como a gente faz isso numa classe Kotlin? Então a gente tem aqui essa área, depois desses 2 pontos aqui da definição da classe, que é a área de supertipos. A gente só pode, mesmo, você vai ver que a sintaxe de colocar classe, de estender classe e interface é muito similar e dá a impressão de que a gente pode trabalhar com herança múltipla. A gente não pode. No caso, a herança de classe tem que ser uma igual é no Java. Ok? Então, colocamos aqui o app compat activity, e quando é classe concreta, você tem que colocar, na verdade, a definição, né, a sintaxe de criação de instância. Se tivesse um parâmetro, né, o construtor lá, o único construtor que tivesse fosse com argumento, você teria que colocar o argumento aqui, ó, né? Então, na verdade, você coloca a sintaxe de definição de criação de instância. Agora, no caso de interface, né, como eu falei, o código Kotlin em Java tem 100% de interoperabilidade. Então você pode utilizar todo o código Java no Kotlin, não tem problema. Okay? No caso de interface, eu estou falando isso caso você tenha... da onde veio essas classes app-compat-activity, onActivity, onClickListener? É por causa dos nossos 100% de interoperabilidade também. OnClickListener, no caso da interface, não precisa da definição de criação de instância, porque você não consegue criar a instância, né, da interface assim, com essa definição. Porque você não cria instância, você pode ter o mesmo tipo, mas não cria instância. Então essa é a nossa lista de supertipos, né? A convenção pede que você faça isso. Convenção no Kotlin. Mas não é obrigatório. Você primeiro coloca a classe, depois as interfaces. E aqui está dando um complaint que a gente tem que implementar um método que é obrigatório, que é um método abstrato, né? E open, um método aberto, de onClickListener, que é o nosso onClick. Tem que seguramente implement members, pode tirar o to-do. Ok? E aí temos um onClick. Vou colocar aqui view, e respeitando, né, a configuração que pode ser aceita, aqui, né, configuração no caso do nosso onClick, do onClickListener do Java, esse camarada sim pode ser nulo, ele coloca uma interrogação, ok? É o que eu falei, se você quiser trabalhar com nulo no Kotlin, você tem que deixar isso explícito. Feito isso, já conseguimos aí trabalhar os supertipos, colocá-los, e o onClick. Só falta agora, né, o nosso mas, o onCreate, para ficar valendo, né, o uso dos nossos supertipos. Então a gente vem aqui seguramente e colocar um onCreate, e o próprio autocomplete do IDE, do Android Studio, depois dessa instalação do plugin, ele ajuda a gente, igual acontece com Java. A gente já coloca aí o código, novamente pode ser nulo, então ele coloca a interrogação, e aí o set Content View é igualzinho no Java. Vou colocar aqui o mesmo layout.
ActivityMan, ok? Show de bola, já temos aí o nosso onCreate muito similar, ainda falta essa parte, e temos a definição, né, do nosso onClick, pelo menos o cabeçalho e a definição das chaves de abertura e fechamento de corpo. Show de bola, né? Agora o que nos resta é, primeiro, colocar aqui o código relacionado ao vínculo do button, do nosso button aqui, ó, BT verificar, ao listening de clique, como a gente faz aqui. Devido a essa configuração aqui, o extensions, a gente consegue acessar o button direto pelo nome do ID, ó, BT verificar. Você vem aqui e faz assim, ó, BT verificar set onClick listener this, ok? Show de bola. Essa linha aqui é equivalente a essa daqui, essas duas aqui. E agora, obviamente, precisamos de colocar essa lógica de negócio dentro do nosso onClick. Primeiro vamos pegar o palíndromo K. Opa. Palíndromo K. Chamar de palíndromo. Opa. A definição, quase que eu errei. A definição aqui não pode ser assim, colocar palíndromo K igual a gente faz em Java. Na verdade, é lembrando, ou é var ou é val. No nosso caso vai ser val, porque o nosso objeto aqui vai ter somente uma atribuição. Val, palíndromo, ok? O tipo dele, eu não vou colocar, vou permitir que seja feito por inferência pelo Kotlin. Então, palíndromo K. E aí, o parâmetro, né, o argumento de entrada aqui é o nosso ET. Vamos voltar aqui, ó. ET palíndromo. ET palíndromo teste. A gente está esperando uma string, ele retorna um char-sequence exatamente como é lá no Java. E a gente coloca aqui um toString. Ok? Feito isso, a gente vem aqui, var, resultado, deixa eu ver só se é resultado mesmo, é resposta, não é resultado. Resposta do tipo string. Não vai ter inicialização, vai ser assim mesmo. E agora a gente vai utilizar uma outra característica, que é exclusiva no caso em relação ao Java, é exclusiva do Kotlin, que é utilizar o condicional if-else como se fosse um operador ternário. Ou seja, é uma expressão. Resposta recebe if. Aí eu coloco palíndromo. É palíndromo. A gente vai retornar esse camarada aqui, ó. Só que dessa forma aqui, trabalhando com o condicional como expressão, tem que ter o else. Tá? É obrigatório. Então coloca else. A outra resposta. E aí, para a gente não precisar desse código aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, uma outra característica do Kotlin que quem é programador PHP vai gostar muito. Eu vou colocar, né, a interpretação do resultado, no caso do nosso dado que está em conteúdo, em palíndromo, direto no literal de string. Ela é processada, né, você tem que utilizar essa sintaxe quando você vai colocar uma expressão, no caso a nossa expressão é uma invocação de um método, aqui é o método get que está sendo invocado, ok? Quando trabalhando com get e setter, você não precisa de colocar no código o get e o setter, você coloca a propriedade que o Kotlin já vai fazer isso para ti, trabalhar com o getter e o setter. Colocamos aqui palíndromo, vamos fazer isso de novo aqui. Se fosse, por exemplo, só pegar o valor de palíndromo, né, no caso aqui o toString, você poderia fazer isso aqui. Né, se você não tivesse nenhuma expressão, nenhuma invocação de método, de função, enfim. Caso contrário, você precisa sim colocar as chaves. Feito isso, temos agora que pegar, acessar o nosso test view de resposta, tv, resposta, teste, recebe, resposta. Opa, resposta. Um detalhe é que aqui também está sendo utilizado o setTest, ok? Vamos só vir aqui no código versão Java para a gente ver o que foi feito. Recompile. Então, ó, onClick, find view aqui, find cast view, e temos aqui, ó, value, cadê o setTest? Vamos na main activity, vamos procurar o setTest. O acesso, né, é o que ficou mais fácil de encontrar. O acesso,
E aí, ó, o operador ternário sendo utilizado. A gente não tem operador ternário no Kotlin. O acesso e o setTest, aqui transformando em char sequence. Show de bola. Voltando aqui, a gente pode fazer isso daqui, ó, que é o que o IDE está nos indicando a fazer. Var, resposta, e até mesmo isso daqui. Fica até menor o código. Então não sei se fica tão legível. Opa. Então, essa é a nossa versão Kotlin. E agora a gente pode seguramente testar. E aí eu vou fazer uma outra modificação que o código vai ficar ainda menor e não vai perder nada em ser legível ou não. Ele vai continuar sendo fácil de ler e ainda tendo a mesma, digamos, eficiência que o código, esse código Kotlin ou o nosso código Java, que é um pouco maior. Vamos executar. Show de bola. Arara. É palíndromo, arara K. Não é palíndromo. Então vamos agora à parte de extensão de classe, que no Kotlin é uma coisa muito fácil de fazer. Então vamos a ela. Somente antes de partir para a extensão de classe, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a versão aqui do Java. Né? Somente temos que utilizar a sintaxe do Kotlin, ok? Mas a classe é a classe Java. E aí, sem problemas, podemos executar. Só vou executar, para ver que não vai ter problema algum. E aí o projeto vai funcionar, ok? Então, show de bola. E agora, novamente, uma outra característica do Kotlin, eu digo na facilidade, é a extensão de classe. Esse método aqui, né, essa lógica de palíndromo, ela se enquadra muito bem, ou pode ser colocada sem problema algum, dentro da classe string, né, a classe string que já vem aí junto com a linguagem. E como é que a gente faz então para estender, né, colocar mais essa responsabilidade na classe string, e aí diminuir até mesmo poder remover a nossa classe palíndromo K, palíndromo, enfim. Vem aqui, ó, e coloca from, eu vou colocar do lado de fora para você ver que o Kotlin também permite isso. Eu vou colocar a função fora do escopo de classe, não tem problema quanto a isso. Vou colocar from function string é palíndromo, ok? O retorno vai ser uma string, que eu vou colocar um código bem completo aqui, para a gente não precisar nem mesmo dessa lógica aqui. E aí, obviamente, retorne o nosso string, né, nesse palíndromo vai estar sendo utilizado por um objeto string. Então, seguramente a gente pode vir aqui e colocar o nosso if this igual a this reverse, a gente retorna esse texto aqui. Só que agora a gente não tem mais a classe palíndromo, é tudo uma string mesmo. Então, seguramente a gente faz assim, ó, this to lowercase. Okay? E aí, como eu falei, se for trabalhar com if como expressão, né, o condicional como expressão, tem que ter a versão, tem que ter o else. E aí, novamente, pega o texto aqui, só que agora essa é a referência. Essa expressão dentro do literal de string. Show de bola. Agora eu só venho aqui, comento tudo. Pego esse camarada e coloco com a nossa invocação a palíndromo. Sem problema algum, podemos seguramente deletar essa palíndromo K, que a gente estava utilizando aqui para ficar tudo com o código Kotlin. Vamos salvar, executar. E aí você vai ver que o nosso palíndromo ainda continua funcionando sem problemas. Então é isso aí, terminamos nosso projeto todo agora é Kotlin, ficou menor, mesmo o código Java sendo simples, né? Era um projeto bem simples, não tinha nem getter e setters, só tinha um get, a nossa classe palíndromo, ok? A gente conseguiu fazer uma coisa bem menor, não perdemos a legibilidade, principalmente porque palíndromo é uma coisa que pode sim ser vinculada à classe string, ok? E aí, o que eu quero ressaltar aqui é, vale a pena parar tudo agora para começar o Kotlin? Não, o Kotlin não é uma linguagem que veio para substituir o Java, ok? Outras linguagens, algumas características que eu apresentei aqui, não são exclusivas do Kotlin. O Scala e o Groovy, por exemplo, tem muita coisa que tem no Kotlin, porque também são linguagens modernas. E essas linguagens, essas outras duas que eu falei, até hoje não conseguiram tomar o espaço do Java como a principal linguagem.
O que acontece é que muitos desenvolvedores Android já passaram a utilizar o Kotlin, bem mesmo antes do Google I/O 17, ok? E a produção deles, o que é publicado até o momento e é aceito, é que a produção aumentou consideravelmente. E o número de código também aumentou. Aliás, tem aplicativos grandes como o Pinterest que já está utilizando o Kotlin. Até mesmo alguns que são de software bancário. Alguns softwares bancários estão utilizando mais de 90% do Kotlin na base de código deles. Então, é uma linguagem boa, é uma linguagem moderna e simples de aprender, principalmente se você for programador Java. Se você está começando com Java, a minha dica é o seguinte: vá para o Kotlin, né? É uma melhor opção. Se você está começando Java com o objetivo de ser programador Android, minha dica é vá para o Kotlin. Eu posso falar isso seguramente hoje por causa do anúncio oficial aí no Google I/O sobre o Kotlin passar a ser também uma linguagem oficial do Android. Agora, se você já é especialista em Java e você não está com um tempo muito grande, enfim, aberto para você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, a minha recomendação é que você foque naquele projeto que você tem aí em mente, ou de algum amigo, que é difícil, que é complexo, e construa esse projeto. E com o tempo você vai estudando o Kotlin. O que eu acho é que se você tem as ferramentas suficientes para construir o projeto que você tem em mente, vai com o que você tem. Porque mesmo o Kotlin sendo fácil, você vai ter a curva de aprendizagem. Isso é inevitável. Okay? E muito da aprendizagem é tácito, é você praticando. Mesmo você lendo a documentação todinha, você vai ter que praticar. Certo? Então é isso aí, eu pretendo continuar com o Kotlin, eu espero aí seu comentário, o seu compartilhamento, o que você achou, se a gente realmente deve seguir com o Kotlin, que você dê suas dicas também, eu também estou começando no Kotlin, né? Você pode dar várias dicas de ferramentas de comunidade aí nos comentários para a gente poder estar discutindo. E é isso aí, valeu, obrigado, não esqueça de se inscrever, é isso aí, valeu, obrigado e tchau.